Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Rafael de Matemática. Hoje nós vamos ter uma aula sobre matrizes. Na verdade, é um estudo introdutório sobre matrizes. Nós vamos falar sobre uh, os tipos de matrizes, qual é o conceito relacionado a matrizes, as aplicações de matrizes e dando continuidade aí ao nosso conteúdo do segundo bimestre, tá? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, cuidando da família e desejo logo estar de volta juntamente com vocês à sala de aula. Vamos para a aula? Primeiro passo para nós começarmos o nosso conteúdo é estar verificando o que é uma matriz, né? Já que o tema são matrizes, né? O tema da nossa aula é estar verificando o que é uma matriz, né? Então aí nós temos uma definição, né, que são organizações de informações numéricas em uma tabela formada por linhas e colunas. Então, na verdade, toda vez que nós temos um conjunto de dados e esses dados eles são dispostos numa organização de linhas e colunas, a gente pode representar esses dados através de uma matriz. Nós vemos aqui, por exemplo, embaixo, uma tabela onde nós temos o José e a Mariana e as notas deles em determinados conteúdos curriculares. Então nós temos aqui em matemática, né, o José tirou 7 e a Mariana 9. Em física, o José tirou 5 e a Mariana 6. E em química, José tirou 6 e a Mariana tirou 4. Essas informações, como elas estão dispostas em linhas aqui, ó, e em colunas, né? Aqui, a gente pode transformar essas informações, esses dados, em uma matriz, né? Que vocês podem ver aqui do lado. Ó. A gente pode ver aqui do lado que é uma organização e através dessa organização nós podemos fazer operações, nós podemos fazer diversas intervenções nesses dados que foram apresentados para a gente. Uma das definições mais claras, né, de matrizes é a que a gente aplica ela dentro da matemática computacional. Então a gente tem aí uma organização de dados e quando a gente fala em dados, a gente trabalha com planilhas e logo remete a gente ao Excel. E o Excel, ele nada mais é do que uma organização de informações em formato de planilhas. Então a gente tem um exemplo aqui, que na verdade é do Excel, né? A gente tem aqui uma organização onde uma família faz uma planilha de gastos ou uma empresa faz uma planilha de gastos e essa planilha está organizada em linhas, que aí são representadas pelo número 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, e em colunas, onde nós temos aí a letra A, a letra B, letra C, letra D, também até associações infinitas. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, uma grande aplicação das matrizes, né, que nós temos aqui. E através dessas informações a gente tem funções, a gente pode fazer operações e aí organizar os dados da melhor forma possível. Essas organizações de dados, elas vão desde situações mais simples, como uma planilha de gastos, por exemplo, onde nós temos aqui, que já foi o exemplo citado, até esse outro exemplo daqui, ó, a Receita Federal, quando ela vai fazer o nosso cadastro de pessoa física, o nosso CPF, ela tem linhas que tem, cada linha equivale a uma pessoa e cada coluna equivale ao dado de uma pessoa. Então a gente tem o nome, a gente tem a data de nascimento, a gente tem a emissão do documento, e a partir daí eles fazem a organização. Outro dado, né, que vai mostrar também a relação das matrizes com a computação, na verdade, é o filme Matrix, né, de tradução livre Matriz, né? Então, ele é um filme que trabalha, que fala sobre realidade virtual, né? E através dele nós vemos que há uma representação gráfica de dados que são armazenados em computadores, realidades aí paralelas de dados que são armazenados em computadores. Então é interessante também, até como indicação, e para vocês verem essa relação entre a matriz e a matemática computacional.
Sim, vimos as aplicações de matrizes, mas como que nós podemos representar essa organização de dados? Como que nós podemos representar através de uma matriz, uma maneira matemática mesmo de se representar? Então aí embaixo vocês têm aí algumas representações, né? A matriz A, a matriz B, a matriz C e a matriz D, né? Então vocês têm aí algumas representações de formas de representar a matriz, com parênteses, né? Com barras paralelas. Mas o importante é você entender nesse momento é que uma matriz ela sempre pode ser escrita num formato MN, né? Então, MN. Aí você fala assim, professor, mas o que é esse formato MN? O M indica o número de linhas da sua matriz. E o N indica o número de colunas da sua matriz, dessa organização de dados. Então, olha só, o M indica o número de linhas e o N indica o número de colunas, né, da sua matriz, né? Lico, né? Linha e coluna. Então, nesse sentido, aqui embaixo, todas essas matrizes, elas são do tipo 2, 3. Por quê? Por exemplo, a matriz A, por exemplo, a matriz A é do tipo 2 por 3. Por que ela é do tipo 2 por 3? Porque ela tem duas linhas, aqui, ó, duas linhas. Então, aqui sempre vem linhas primeiro, 2, e ela possui 3 colunas. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3. Assim como todas as outras, matriz B, matriz C, matriz D, todas elas têm duas linhas e 3 colunas. Então, todas elas são do 2 por 3, matriz do tipo 2 por 3. Nem todas as matrizes, né, elas são do tipo 2, 3, como nós vimos lá no último exemplo. Existem matrizes, N matrizes, né, com N linhas e N colunas, com quantidades indeterminadas. Na verdade, o que vai determinar a posição do elemento dentro da matriz é essa representaçãozinha que a gente está vendo aqui, ó, tá? Sempre um elemento, eu vou observar essa representação. A, I, J, onde o I é a posição da linha que ele se encontra e o J é a posição da coluna que esse elemento se encontra. Então aqui a gente tem o primeiro elemento, né, que já está grifado, ele está na primeira linha, primeira coluna, é A1, 1. Ou seja, por que ele é A1? Porque esse elemento ele está na primeira linha, primeira coluna. A1, 2. Por que é A1, 2? Porque o 1 ele está na primeira linha, 2 ele está na segunda coluna. A1, 3. Então a gente tem primeira linha, terceira coluna. A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. A2, 2. Segunda linha, segunda coluna. A2, 3. Segunda linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. Se fosse aqui quarta coluna, quinta coluna, sexta... A2, 4. A2, 5. Então, a partir daí, a gente pode começar a pegar esse elemento e tá selecionando ele. Como a gente seleciona uma célula do Excel, né? A célula do Excel não tem uma posição correspondente. Aqui, no nosso elemento da matriz, também tem uma posição correspondente e a gente pode descobrir. Por exemplo, se eu falar assim, eu quero que você fale qual que é o elemento dessa matriz, que é o A33. O A33, consequentemente, eu vou estar pegando esse elemento daqui, ó, né? Quando a gente tiver uma matriz com números, essa daqui é uma matriz genérica, uma matriz geral, só para a gente exemplificar, eu vou pegar o elemento que está aqui, nessa posição. Nada melhor que nós fazermos um exemplo numérico para poder estar ilustrando essa situação. Então, por exemplo, nós temos aqui a matriz A, né? Seja a matriz. A gente tem aqui uma matriz A.
Essa matriz, ela é 2 por 3, né? 2 linhas e 3 colunas. E a gente vai verificar quais os elementos dela. Então, aqui, a gente tem o elemento 1, né? O elemento 1, ele é simbolizado por A11. Por quê? O elemento 1, ele está na primeira linha e na primeira coluna. O elemento 4, ele está representado na primeira linha, segunda coluna. Então, ele é A1, 2. Sempre primeiro vem a linha, depois vem a coluna, né? O elemento 0, né? A1, 3, primeira linha, terceira coluna, ele é o elemento 0. Segunda linha, primeira coluna, A2, 1, é o elemento menos 2. Segunda linha, segunda coluna, é o elemento 4, A22. E o elemento que está na segunda linha, terceira coluna, A23. A23, a gente tem segunda linha, terceira coluna, é o elemento 3. Agora nós vamos ver alguns tipos de matrizes, né? Alguns tipos de matrizes, vamos dizer assim, que são especiais. Existem outros tipos, né? Mas vamos ver os mais importantes aí para nós gravarmos. Então, a gente tem, primeiro, a matriz linha. Matriz linha. Por que ela tem esse nome, matriz linha? Porque ela é formada por uma linha só. Então, na verdade, ela pode ter N colunas, diversas colunas, que nem aqui a matriz A, ela é do tipo 1, 4, né? Ela tem os elementos 4, 7, menos 3 e 1. Só que vocês podem ver que ela está representada numa linha só. Então, quando a matriz tiver apenas uma linha, a gente vai chamar essa matriz de matriz linha. Ela pode ter diversas colunas, mas se ela tiver uma linha só, a gente vai chamar ela de matriz linha. Assim como, também, se uma matriz tiver diversas linhas e apenas uma coluna, ela for representada só por uma coluna, a gente vai chamar de matriz coluna, né? Então, a gente tem aí a matriz coluna, que é nada mais, nada menos que essa matriz B, que está aqui, né, do lado, ó. Você pode ver que ela tem 3 linhas, ela é do tipo 3, 1, mas ela só tem uma coluna, né? 3 linhas, uma coluna. 3 linhas, uma coluna, do tipo 3 por 1. Então, ela é chamada de matriz coluna. Esse daqui também é um tipo bem simples, né, de matriz. É uma matriz nula, né? A matriz nula é quando todos os elementos da matriz são nulos, ou seja, são iguais a zero. Então, quando a gente tem esse tipo de matriz, e a gente tem aí dois exemplos aqui embaixo, né? A gente tem uma matriz nula do tipo 2 por 3, e a gente tem outra matriz nula também, do tipo 2 por 2, aqui no segundo exemplo, é quando são todos os elementos são iguais a zero. Todas as linhas, os elementos das linhas e das colunas. Chegamos aqui a mais um tipo de matriz, né? A matriz quadrada, ó, matriz quadrada. Quando a gente tem uma matriz quadrada, quando a nossa representação ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no primeiro item, a gente tem uma matriz quadrada, ela é 2 por 2, né? Ela possui duas linhas, ó, duas linhas, e ela possui duas colunas, ó, uma, duas. Então, a gente tem os elementos aqui. A matriz é quadrada, porque ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Essa matriz será chamada de matriz quadrada. Uma outra coisa também que a gente tem que estar se atentando é que a matriz 2 por 2, por exemplo, como ela é quadrada, ela tem o mesmo número de linhas e colunas, a gente já põe geralmente essa nomenclatura. A gente fala uma matriz de ordem 2. A gente, quando fala matriz de ordem 2, matriz de ordem 3, matriz de ordem 4, a gente já subentende que é uma matriz quadrada, que é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, quando fala assim, ó, no item A, é uma matriz de ordem 2, quer dizer que ela tem duas linhas e duas colunas. Assim como no segundo exemplo, a gente tem também aqui uma matriz quadrada, só que em vez de ser ordem 2, vamos ter a ordem 3. Isso indica que ela é uma matriz 3 por 3,
3 linhas e 3 colunas. Então, a gente tem aí as 3 linhas aqui, ó. 1, 2, 3. E temos 3 colunas também aqui, ó. 1, 2, 3. 3 colunas aí, perfazendo, então, uma matriz de ordem 3. Outro ponto interessante aí que nós devemos se atentar nas matrizes quadradas é a existência de diagonais, né? Nelas, diagonal principal e diagonal secundária. Nós vamos utilizar para cálculos mais para frente, aí que nós precisamos saber. A diagonal principal de uma matriz sempre vai ser essa partezinha daqui, ó. Ó, essa daqui. Por que ela é diagonal principal? Porque todos os elementos de linha e coluna são iguais. Então, aqui, primeira linha, primeira coluna, 0. Segunda linha, segunda coluna, 5. Terceira linha, terceira coluna, menos 1. Quarta linha, quarta coluna, menos 6. A gente pode ver que essa matriz é uma matriz de ordem 4. Ela possui 4 linhas e 4 colunas. Já a diagonal contrária, né? Essa daqui, ó, a diagonal, os elementos da diagonal contrária são chamados de diagonal secundária, né? Então, a gente tem aí o 3, o 6, o 9 e o menos 3 como elementos da diagonal secundária, que é a diagonal contrária à diagonal principal. Um tipo de matriz também bem simples de nós identificarmos é a matriz identidade. Ó, matriz identidade. Por que ela é simples de nós identificarmos? Porque ela é uma matriz onde todos os elementos são zero, menos os elementos da diagonal principal. Então, a gente pode ver aqui embaixo, né, as matrizes de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, e vemos que eles são todos os elementos são zero. Os únicos elementos aqui que não são zero são os elementos da diagonal principal, esses elementos daqui, ó, que ao invés de ser zero, eles são formados, os elementos da diagonal principal, por 1, né? Então, a gente tem aí a matriz identidade. Na matriz identidade, todos os elementos são 0 ou 1. Quais os elementos que são 1? Aqueles que fazem parte da diagonal principal. Todos os outros vão ser iguais a 0. Matriz transposta. A transposta de uma matriz nada mais é que quando nós pegamos uma matriz que já é dada e nós invertemos as linhas pelas colunas. Então, a gente tem aqui a matriz A e ela tem os elementos 1, 2 e menos 1 na primeira linha. Na segunda, 2, 1 e 3 na segunda linha. Então, esses elementos da primeira linha, eles vão se tornar, na matriz transposta, os elementos da primeira coluna. Vai inverter linha com coluna. Linha 1, 2 e menos 1. Vai virar coluna. Segunda linha vai virar segunda coluna. Vai inverter, né? Transposta. 2, 1 e 3, ó. Segunda coluna, 2, 1 e 3. Vale também salientar que quando nós invertemos, né, nós temos a transposta de uma matriz, a matriz original, que no caso era uma matriz 2 por 3, que é essa primeira aqui, ó, ela vai passar a ser uma matriz 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Eram 2 linhas e 3 colunas. Ela vai inverter. Aqui a gente vê aqui, ó, né? A gente vê um exemplo onde ela vai inverter. Ao invés de 2 linhas e 3 colunas, vai inverter 3 linhas e 2 colunas. Por fim, aqui eu trago para vocês a matriz simétrica, né? A matriz simétrica é aquela que, se nós acharmos a transposta dela, os elementos vão permanecer os mesmos, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de matriz simétrica. Então, a gente tem aqui, ó, primeira linha, 4, 5 e 1. Fazendo a transposta, vai virar a primeira coluna, 4, 5 e 1.
Segunda linha, 5 menos 7, 0. Fazendo a transposta, 5 menos 7, 0. Que é linha, vira coluna. 1, 0 e 3 vai virar na coluna 1, 0 e 3. Agora você percebe que mesmo a gente fazendo a transposta dela, a matriz continua a mesma? Então esse tipo de matriz é chamado de matriz simétrica. Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando a nossa aula. E eu termino com uma frase do filme Matrix, né, do personagem Morpheus, que diz o seguinte: eu lhe mostro a porta, mas é você que tem que atravessá-la. Muito obrigado e fiquem com saúde, fiquem com Deus e fiquem na paz. Obrigado. Tchau, tchau.